Turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de matemática de hoje? Nós estamos estudando o nosso módulo 14 de matemática hoje e nós vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Vocês se lembram que lá na introdução do módulo estava escrito assim: dobradura e localização. Bom, criançada, nós já falamos sobre dobradura, fizemos uma pipa, ouvimos sobre o origami, fizemos um avião de papel, um chapéu, um lápis, um cachorro, aprendemos e brincamos com o tangram, né? E agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a localização. Por que a gente está falando de localização junto com dobradura? O que um tem a ver com o outro? Tem, sim, senhor e sim, senhora. Bom, quando a gente está dobrando o papel e fazendo lá a nossa dobradura, a gente tinha sempre o passo a passo, lembra? Que é marcado com os números ordinais, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E sempre tinha uma setinha apontando para nós uma direção, né? Dobre para a esquerda, dobre para a direita, dobre para baixo, dobre para trás, vire, dobre para cima, dobre para frente. Então, essas posições, elas nos ajudam, são posições de localização. Então, assim como na dobradura elas estavam empregadas, vocês vão ver que elas se empregam também em muitos outros aspectos na nossa vida. Lá na dobradura tinha direita e esquerda, cima e embaixo, frente e trás. Então, nós temos muitas orientações que nos ajudam a fazer a localização. A nossa localização no espaço, a localização de um objeto no espaço. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula de hoje para vocês conseguirem relacionar, então, a localização com a dobradura e entender melhor do que a gente vai falar. Nossa aulinha de hoje vai começar, a apostila azulzinha de matemática, e nós estamos lá na página 58 de matemática, o 5 e o 8, página 58. Bom, criançada, aqui tá falando assim, o título da atividade é localização de pessoas e objetos no espaço. Então, aqui nós vamos localizar pessoas e objetos em um espaço. Esse espaço, no caso da nossa atividade, é uma sala de aula. A gente consegue perceber pela quantidade de crianças juntas, vestindo a mesma roupinha, que indica ser um uniforme. Tem uma pessoa adulta orientando, que sugere ser a professora. Todo o cenário da mesa de atividades, da decoração com lápis, prateleira de utensílios, né? Os móveis, o tapete do chão, tudo indica então ser uma sala de aula. Então, esse lugar onde nós vamos nos localizar hoje é uma sala de aula. E a gente começa assim, número 1. As crianças estão na brinquedoteca da escola. Olha lá, então, realmente é um ambiente da escola, a brinquedoteca. Observe a cena e responda as questões. Letrinha A. Quem está sentado à direita de Rodrigo? Vamos identificar o Rodrigo? A gente precisa achar o Rodrigo. Rô. Então, o nome dele, que letrinha você ouviu? Isso mesmo, R-O. O nome do Rodrigo começa com R-O. Vamos procurar. Eu já identifiquei. Você já conseguiu ver? Então, olha só. O Rodrigo está sentadinho aqui. E agora tá perguntando quem está sentado
à direita do Rodrigo. Se eu mostrar assim para vocês, o lado direito vai aparecer então a Luana, porque a gente está fazendo espelhado. Então eu vou pedir para você pegar a sua apostila, coloque ela na mesa e põe o dedinho no Rodrigo. Agora sim a gente vai conseguir identificar para o lado certo. À direita do Rodrigo. Lembra na outra aula que eu sugeri que você criasse objetos de pontos de referência? A esquerda é o armário e a direita da porta. Então, nós vamos para o lado direito. Lembra da sua referência. Ao lado direito do Rodrigo, então, eu vi que está sentada essa garotinha, a Érica. Então, escreva lá na letrinha A Érica está ao lado direito. E à esquerda dele, então, que é o outro lado, a Luana. Então, escreva também que do lado esquerdo está a Luana na letrinha A. Letrinha B. Quem está na frente de Júlio? Vamos procurar o Júlio? Ju. O nome do Júlio começa então com J-U. Bom, tia, tem mais gente que começa com J-U, mas o Júlio é um menino, então conseguimos identificar o Júlio aqui, ó. A perguntinha é a seguinte: quem está na frente do Júlio? Então, olha lá na frente dele. Nós já fizemos, então, a localização através de direita e esquerda. Agora, vamos fazer frente e trás. À frente do Júlio está a Juliana. E quem está atrás do Júlio? A Marcela. Então, você vai olhar o nome escrito na camisetinha para poder preencher, então, a sua resposta, tá bom? Letrinha C. Quem está mais longe de Juliana? O Júlio ou a Marcela? E quem está mais perto dela? Vamos responder uma de cada vez? Quem está mais longe da Juliana? Olha a Juliana aqui. Mais longe, o Júlio ou a Marcela? Qual dos dois está mais longe? A Marcela, muito bem. Então, responda na letrinha C. E agora, quem está mais perto, o Júlio ou a Marcela? O Júlio, então responda também na letrinha C. Responda um de cada vez para não ficar confuso, tá bom? Letrinha D. O pote com lápis de cor está em cima ou embaixo da mesa? Vamos localizar o pote com lápis de cor? Encontramos, olha ele aqui, ó. Em cima ou embaixo? Já usamos direita, esquerda, frente, trás. Agora nós estamos em cima e embaixo. O pote está, então, em cima da mesa. Muito bem. E o lápis de cor? Eles estão dentro ou fora do pote? Também é um ponto de referência, né? Ó, dentro ou fora do pote, também é uma forma de localização. Então, responda aí se os lápis estão dentro ou fora. E na estante, qual é a cor da caixa que está embaixo da caixa azul? Lá na estante, ó, de novo nós vamos usar o em cima e o embaixo. A caixa azul tá aqui, embaixo dela está a caixa. Muito bem. E lá na letrinha G? Qual objeto está ao lado do relógio digital? Relógio digital aqui, ao lado tem um objeto. Muito bem. Então, você percebe que todas essas orientações, elas nos ajudam a localizar alguma coisa. Se eu disser para vocês assim, olhe para mim, qual objeto está ao lado do relógio, como na letrinha G, você vai encontrar o relógio como um ponto de referência e vai procurar ao lado dele a localização e identificar quem é o objeto que está ao lado do relógio. Então, para trabalhar localização, a gente sempre usa um ponto de referência.
né? Nós usamos aqui. O Rodrigo foi um ponto de referência, o Júlio foi um ponto de referência, a Juliana foi um ponto de referência, o relógio, a caixa azul. Então, nós localizamos um ponto de referência e ali eu me direciono. Em cima, embaixo, direita, esquerda, frente, atrás. E assim a gente consegue fazer a localização, tá bom? Agora, criançada, nós vamos mudar um pouco de cenário para eu mostrar para vocês na prática, num outro universo, como essas mesmas orientações de localização vão se aplicar, tá bom? Oi, turminha! Eu falei para vocês que a gente ia mudar de cenário para entender melhor o que a gente conversou na aulinha de hoje. Então, agora a gente está aqui dentro da minha casa, no quarto da minha irmã. E eu vou usar ele como referência porque ele tem bastante objeto, é um cenário perfeito para a gente entender melhor tudo o que aconteceu na nossa atividade. Olha só, vamos começar observando então o lugar que a gente está para poder compreender a localização que a Pro vai ensinar para vocês. Então aqui, ó, ela tem uma prateleira de objetos de personagens que ela coleciona. Tem mais acima também alguns objetos, os livros, né? As prateleiras que ela usa para guardar os livros e organizar os personagens e as coisas que ela gosta. Aqui tem a cama dela, esse painel de fotografias, que ela guarda as recordações dos lugares onde ela foi, do tudo que ela fez. Tem as pelúcias aqui. E aqui do lado tem o violão que ela usa para tocar de vez em quando. Então, esse espaço do quarto vai ajudar vocês a entender melhor a questão da localização. Então, criançada, é o seguinte, quando a gente fala de localização, a gente precisa encontrar um ponto de referência. Eu vou usar a prateleira para dar para vocês um exemplo. Faz de conta, vamos criar uma situação que eu quero que você localize para mim um personagem nessa prateleira. E eu vou dizer para você assim, ó, esse personagem está abaixo da estante. Então, a gente usa a localização abaixo. Agora, você precisa encontrar o personagem amarelo. O personagem amarelo, então, se tornou a nossa referência. O personagem que eu estou falando, ele está do lado direito do personagem amarelo. Então, você já conseguiu localizar na prateleira abaixo, ao lado do personagem amarelo, ao lado direito do personagem amarelo, que nós estamos falando desse personagem aqui. Quem conhece, já assistiu o desenho, ele se chama Rei Gelado, tá bom? Então, a gente sempre cria uma referência. Por exemplo, aqui nós temos um urso que está em cima da cama. Então, ele está em cima da cama, já é também uma localização, uma forma de referência. Como a gente já viu lá na apostila, nós usamos os lados direito e esquerdo, em cima, embaixo, na frente e atrás, e criamos um ponto de referência. Nesse caso, o Jake, o personagem amarelo, foi o ponto de referência para a gente poder encontrar o personagem à direita dele, que era o Rei Gelado. Nós também usamos o nosso corpo como ponto de referência. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como usar o corpo. Então, eu vou virar de costa, porque se eu ficar de frente, vai aparecer o lado trocado. Por exemplo, se eu levantar o meu braço direito, aí está aparecendo para você que é o lado esquerdo, porque nós estamos espelhados. Se eu levantar o braço esquerdo, você está vendo aí do lado direito, porque a gente está de frente um para o outro. Então, para ajudar você a entender do seu ponto de vista, eu vou virar de costa. Então, aqui, criançada, nós temos na localização do quarto, ao lado direito, a porta, e ao lado esquerdo, nós temos o quadro de recordações. Acima, em cima, a prateleira e embaixo, a cama.
Então, a gente sempre coloca, criançada, um ponto de referência. Vamos sempre guardar que para fazer a localização, a gente escolhe um ponto de referência, localiza então esse objeto e aí a gente consegue ir à direita, à esquerda, acima, abaixo e identificar. Agora, para terminar nossa aulinha, eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês vão ter que identificar qual é o objeto que eu estou falando e vai me mandar lá na Agenda Edu quem conseguir acertar qual é o objeto que vocês vão localizar aqui para mim, tá bom? Então vamos lá, olhando na prateleira. O objeto que eu estou falando, ele está na segunda prateleira. Esse objeto, ele está acima da segunda prateleira. E é o último objeto ao lado direito. Então, vou falar novamente. Ele está na segunda prateleira, mas não está dentro da prateleira, está acima dela. E é o último objeto ao lado direito na prateleira. Bom, esse é o desafio, então, da aula de hoje. Vou esperar a resposta e a participação de vocês lá no Agenda Edu. Um beijinho para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!